Olá a todos os participantes do primeiro Convive for Pro. Agradeço ao professor Fred Gonzalez pelo convite desta conferência, que tem por título Aprendizagem Profissional de Professores que Ensinam Matemática em um Contexto de Lesson Study Híbrido. Agradeço também a colaboração de colegas como Letícia Lozano, Miguel Ribeiro e Vanessa na preparação dessa conferência. Nesta conferência, iniciamos com uma breve contextualização internacional do Lesson Study, apresentando algumas variações e modelos ao longo do tempo. Daremos destaque especial ao Lesson Study híbrido desenvolvido pelo grupo de sábado da Faculdade de Educação na Unicamp. Apresentamos também alguns pressupostos teóricos e metodológicos da aprendizagem profissional e desenvolvimento profissional de professores em comunidades docentes. E, para ilustrar esse processo de Lesson Study, trazemos o caso do grupo do Ensino Fundamental 2, e onde destacaremos alguns resultados. O Lesson Study surgiu no Japão, onde é uma prática tradicional das escolas, fazendo parte do cotidiano das atividades docentes de cada escola. O planejamento ou avaliação das aulas são previstos na carreira do professor e são parte da carga horária docente. Para isso, os professores se organizam em comunidades de estudo e reflexão dentro das próprias escolas, para preparar tarefas, aulas, discutir, refletir sobre a implementação dessas tarefas. Os professores, no Japão, dão em média 12 horas aulas semanais, tendo livros didáticos em torno de 50 páginas, pois espera-se que as tarefas e os planos devam ser elaborados pelos próprios professores para atender às necessidades de cada classe ou de cada escola. No próprio Japão não existe um modelo único de Lesson Study. Existe alguma variação, mas existe um modelo considerado global, no qual pressupõe a existência de uma equipe dentro da escola, por exemplo, a equipe de professores de matemática, que definem os objetivos da aprendizagem. A partir desse objetivo, planeja uma aula ou uma tarefa, e escolhe um membro da equipe para implementar esse plano em aula. Enquanto esse professor apresenta a aula, os outros professores da equipe observam, fazem registro dessas aulas para então avaliar e, caso necessário, refinar esse plano de aula. Se a equipe mesmo assim não se considera satisfeita com os resultados obtidos, revisa, reelabora o plano e um novo professor implementa essa atividade, até a equipe se sentir satisfeita e então escrever e compartilhar os resultados desse processo com outros professores. Agora pretendo apresentar o grupo de sábado da Faculdade de Educação da Unicamp. Tem essa denominação porque se reúne aos sábados alternadamente durante 4 horas. A comunidade do grupo de sábado é constituída por cerca de 30 professores e foi fundada há quase 20 anos, envolvendo professores em serviço, futuros professores que vão desde os anos iniciais até o ensino médio, e pesquisadores e educadores matemáticos da universidade. O grupo de sábado tem por objetivo promover o desenvolvimento profissional dos professores, tendo como foco de estudo e problematização as práticas de ensinar e aprender matemática nas escolas dos professores. O grupo assume uma concepção de desenvolvimento profissional na qual o professor é considerado um aprendiz a partir da prática. As aprendizagens, entretanto, são desencadeadas e desenvolvidas a partir da discussão e análise das práticas de sala de aula e também da escrita de análises narrativas sobre essas práticas. O modelo de aprendizagem colaborativa e de desenvolvimento profissional do grupo de sábado não tem como ponto de partida a teoria, mas os problemas, os desafios, a prática profissional do professor. Só então, para a mediação, para a compreensão desses problemas ou desafios dos professores, é que se busca literatura ou a teoria conveniente, apropriada para fazer uma compreensão e uma discussão desses problemas. Após essa fase é que começa então o planejamento de tarefas
ou de aulas a serem desenvolvidas em sala de aula, né? Essas experiências em sala de aula são registradas, gravadas pelos professores, produzindo vídeos ou em diários de campus, com anotações e registros escritos dos alunos quando desenvolvem suas atividades. Com base nessas informações e nessa experiência, cada professor que implementou sua ação pode escrever um ensaio narrativo, ou seja, uma narrativa da experiência, e essa narrativa, e bem como a experiência desenvolvida em sala de aula, é levada para análise, discussão e problematização do grupo de sábado, recebendo novas interpretações e compreensões acerca da experiência e do problema que está sendo focado e enfrentado. Com base nessa contribuição do grupo, o professor, então, amplia, reelabora e completa a sua análise narrativa, sendo, portanto, liberada depois ou pelo grupo para publicação em artigos ou em capítulos de livro. Cabe destacar que o grupo de sábado já publicou 6 livros nesses quase 20 anos. Uma figura que sintetiza essa dinâmica do grupo de sábado é essa que segue, que tem como ponto de partida problemas, desafios dos professores da escola. Os futuros professores e os formadores que compõem o grupo de sábado atuam em função dessas demandas dos professores da escola. E todos juntos estudamos, problematizamos, refletimos, investigamos e escrevemos sobre a complexidade de ensinar e aprender matemática nas escolas e negociamos as práticas curriculares possíveis. Alguns pressupostos teóricos e metodológicos que dão sustentação a esse modelo de desenvolvimento profissional do grupo de sábado. Primeiramente, temos a questão da aprendizagem em comunidades profissionais. Ginglave e Wenger nos mostram que toda aprendizagem é sempre situada ou numa prática social, como é o trabalho na escola, ou em comunidades reflexivas e investigativas, como é o grupo de sábado. Entretanto, Cochrane, Smith e Light, duas norte-americanas, contribuem por distinguir 3 modalidades da relação entre conhecimento e prática profissional. A primeira, muito contemplado geralmente na formação inicial, é um conhecimento necessário que supõe-se fundamental para o professor atuar futuramente. Ele é importante nesse sentido. Entretanto, uma vez na prática, o professor desenvolve outros conhecimentos relacionados à complexidade do fazer pedagógico que é situado na prática. Esse conhecimento, para que não seja naturalizado, né, ele necessita ser problematizado, discutido pela comunidade profissional na qual o professor faz parte, como é o caso do grupo de sábado, tornando-se, portanto, esse conhecimento um conhecimento relevante para o seu desenvolvimento profissional e o desenvolvimento da própria comunidade profissional da qual ele faz parte. Outro tipo de conhecimento que conhecimento específico ou especializado o professor precisa ter para poder atuar de maneira competente em sala de aula. Nós tomamos aqui já 2 seguidores da perspectiva introduzida originalmente por Schulman. É a Deborah Ball, que destaca que é necessário o professor de matemática ter um conhecimento especializado de matemática, que não é a mesma matemática do matemático, que precisa saber com profundidade e também competência. Carídio e colaboradores ampliam esse conhecimento, essa proposta inicial da Deborah Ball, e dizem que o conhecimento especializado não deve se restringir apenas à matemática, mas também ao ensino, aos processos de ensinar e aprender matemática, relacionado aos conteúdos, aos temas, aos diversos temas da matemática. Nesse modelo também perpassam crenças e concepções. Em termos de investigação, existe a perspectiva de trabalho de pesquisa com professores, né? Diferentemente da concepção de pesquisa sobre professores. O professor, portanto, um parceiro que participa junto com o pesquisador, com o acadêmico, na reflexão, discussão e análise de seus processos ou que tem a própria prática profissional como objeto de estudo.
podendo envolver análise de episódios ou estudos de caso. Por fim, temos a análise narrativa ou a pesquisa narrativa, né, como uma opção metodológica importante para a pesquisa do professor, tanto das suas próprias práticas, como a pesquisa do acadêmico sobre os processos de aprendizagem docente e desenvolvimento profissional. A partir dos dois modelos de desenvolvimento profissional do Lesser Study Global e do grupo de sábado, podemos fazer agora um cruzamento entre os dois e apresentar o Lesser Study híbrido do grupo de sábado, que vem sendo desenvolvido a partir de 2017. Temos aqui, primeiramente, 4 fases do Lesser Study Global e que coincide também com o modelo híbrido que o grupo de sábado vem implementando, que é a escolha do tema, planejamento coletivo de aula em cima do tema, implementação da tarefa em sala de aula e a respectiva análise e reflexão dessa aula por cada subgrupo do grupo de sábado. No grupo de sábado, antes do planejamento, nós pressupomos e entendemos como necessário um estudo e compreensão do tema visando seu ensino, sobretudo de matemática, tendo em vista a deficiente formação matemática, principalmente dos anos iniciais. Isso é importante para que eles possam planejar boas aulas. Uma vez planejado uma tarefa, uma aula, essa, antes de ir para a sala de aula, ela é submetida e aplicada no próprio grupo de sábado. Então, o subgrupo que preparou apresenta para os demais e os demais atuam como se fossem alunos, propondo sugestões e reformulações para a implementação dessa tarefa em sala de aula. E essa aplicação em sala de aula tem o acompanhamento, a observação dos outros professores do subgrupo e que vão registrar também áudio e vídeo. Feita essa implementação, o próprio subgrupo faz as reflexões e análises e os resultados disso também são socializados, problematizados e discutidos no grupo de sábado, visando já produzir sistematizações e produções de escritos, ou seja, sistematização da experiência em forma de artigos. Os professores normalmente escrevem análises narrativas e os acadêmicos fazem estudos mais pontuais sobre o desenvolvimento profissional, a aprendizagem profissional, a identidade, etc. Para caracterizar melhor a subdivisão do grupo de sábado, para a realização do Lesser Study híbrido, nós subdividimos o grupo em 3 subgrupos. Primeiramente, temos o subgrupo do Ensino Fundamental 1, que são os professores dos anos iniciais, que vai até o 5º ano. Depois o subgrupo do Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. E depois o ensino médio, que são os 3 últimos anos da escola básica. Agregam a esses professores da escola formadores e acadêmicos da universidade, futuros professores ou mestrando doutorandos, que se juntam aos subgrupos interessados em investigar, ou compreender e colaborar nesse processo. O Lesser Study híbrido, implementado a partir de 2017 no grupo de sábado, tem 2 objetivos, um formativo e outro investigativo. O formativo visa promover o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática em escolas públicas da região de Campinas, mediante um processo de estudo de aulas envolvendo a colaboração entre universidade e escola. O objetivo investigativo consiste em compreender como se dá esse processo de aprendizagem docente e de desenvolvimento profissional do professor que ensina matemática, com destaque para seu conhecimento profissional. E também para como acontece a melhoria da aprendizagem matemática dos alunos da escola. Esse último aspecto do objetivo investigativo é mais da competência dos próprios professores da escola, que tomam a sua prática como objeto de estudo e pesquisa. Para compreender a dinâmica de trabalho do Lesser Study, vamos descrever cada uma das suas fases. Primeira fase. Cada subgrupo define uma problemática ou uma temática do currículo escolar que gostaria de trabalhar naquele semestre. A seguir, desenvolve um estudo teórico, conceitual e didático-pedagógico do tema. Em terceiro lugar, começa então a elaboração da tarefa
preferencialmente exploratória e investigativa, né? E planeja como ela poderá ser implementada e observada em sala de aula. A tarefa é implementada primeiro no grande grupo, no grupo de sábado, para obter um feedback e contribuições para a melhoria da tarefa. Só então ela é... A quarta fase consiste na implementação em sala de aula da tarefa reformulada com as contribuições do subgrupo. Primeiramente, um dos professores aplica em sala de aula e essa tarefa pode ser reformulada tendo em vista os resultados da primeira aula, de modo que o outro professor, depois do subgrupo, possa também implementar e desenvolver, tendo sempre a observação e o registro de colegas do próprio subgrupo. A quinta fase é a reflexão e análise da aula por cada subgrupo. E isso é levado para socialização no grande grupo e obtendo aí contribuições visando a sistematização da experiência em forma de artigos, ou análise narrativa, sobretudo dos professores. Para ilustrar, vamos trazer aqui o caso do subgrupo Fundamental 2, do sexto ao nono ano, e pegar o segundo ciclo de Lessa Steady que o subgrupo desenvolveu no primeiro semestre de 2018, quando planejaram uma tarefa exploratória e investigativa que tem por tema a construção do π, do número π. Definir como objetivo de aprendizagem explorar e perceber a existência de uma razão constante entre o diâmetro, ou raio, e o comprimento de sua circunferência, e encontrar o valor aproximado dessa razão. Trazemos aqui, primeiramente, uma discussão que ocorreu no subgrupo do Fundo 2 sobre o planejamento da tarefa. Primeiro, a tarefa parece ser bastante comum, conhecida, e que leva os alunos a uma única resposta, por isso, não exploratória e não aberta. O grupo entendeu que não basta encontrar apenas o π. Importante será o processo, o que farão para chegar ao π. Terão que encontrar um jeito de comparar as medidas, observar, estabelecer relações, fazer inferências, validar ou negar resultados. A atividade deve ser aberta ou exploratória, isto é, não pode ser tão diretiva no sentido de dirigir, afunilar a ação ou o pensamento do aluno. Os estudantes devem ser desafiados a mobilizar seu pensamento de modo a encontrar um jeito mais apropriado. Mas a tarefa também não pode ser tão aberta a ponto de não conseguirem alcançar o objetivo proposto. Tendo por base as discussões no subgrupo, não queriam pedir e induzir os alunos que devessem medir a circunferência e depois dividir pelo diâmetro. Teriam que fazer uma tarefa mais exploratória em que os alunos deveriam construir uma estratégia para encontrar a razão que existia entre o diâmetro e a circunferência. E assim fizeram então a primeira versão. Quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência da qual faz parte? Tomem vários objetos circulares de tamanhos diferentes para verificar isso. Construam uma tabela para mostrar o que encontrou com os vários objetos medidos. O que pode concluir a respeito da pergunta? Havia também sugerido uma segunda pergunta, já tentando aplicar o resultado da primeira. Procure na internet qual é a maior roda gigante do mundo. Onde fica? Quantas pessoas podem andar ao mesmo tempo nessa roda? O grupo saberia calcular quanto mede aproximadamente o comprimento desta roda? Desenhe a roda e mostre como calcular o comprimento da roda tendo por base a resposta anterior. O grupo continuou discutindo e, para a tarefa ser apresentada no grande grupo de sábado, fizeram uma terceira versão da tarefa. Parte 1. Quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência da qual faz parte? Tomem pelo menos 5 objetos. Anteriormente eles não definiam um número. Agora aqui já definiram que tem que ser pelo menos 5. Circulares de tamanhos diferentes para verificar isso. Organizem
O que vocês perceberam pode ser através de uma tabela para mostrar o que encontraram cada objeto. Antes, na primeira, diziam que tinham que construir necessariamente uma tabela. Existem relações entre os dados? Expliquem. Não havia essa perspectiva de pedir para que eles fizessem análise entre dados. A segunda parte, né, da roda gigante praticamente foi a mesma. Aqui temos uma pequena amostra de dois cartazes da implementação da tarefa no grupo de sábado. Né? Vejam aqui, usaram a tabela aqui na esquerda e aqui estabeleceram como foram feitas as medidas entre diâmetro e comprimento. Aqui umas fotos da socialização do grupo de sábado. Então aqui é um pequeno grupinho de 4 pessoas que responderam a questão 2, que é da roda gigante. Aqui o professor Roberto, que fez a aplicação, a implementação da tarefa no grupo de sábado, que foi dividido em 4 grupos. Eis algumas reflexões do professor Roberto após implementar a tarefa no grupo de sábado e que enviou por e-mail a seus colegas. Diz ele: ficarei feliz se meus alunos me questionarem sobre o tão polêmico pouquinho. Esse pouquinho se referia de que o diâmetro cabe 3 vezes e pouquinho na circunferência. E os professores questionaram como encontrar esse pouquinho. Né? E o Roberto diz: acho que historicamente foi assim mesmo para o ser humano, tanto que depois passou a ser denominado ou chamado de número irracional. Continua Roberto. Assim como eles, professores, perceberam que pequenas diferenças na estimativa desse pouquinho podem levar a grandes diferenças no caso do cálculo do comprimento da maior roda gigante do mundo, já vai ser muito gratificante e por isso já poderia dizer que a tarefa valeu a pena. Conclui que na reformulação da tarefa não caberia exigir que os alunos construíssem uma tabela das medidas. Isso foi muito questionado no grupo, de que os alunos deveriam ter uma certa autonomia para organizar esses dados e chegar às conclusões. Após a aplicação no grupo de sábado, o grupo redefiniu o objetivo pedagógico da tarefa, que passou a ser o seguinte: que os alunos percebam a relação existente entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. O diâmetro cabe 3 vezes e um pouquinho na circunferência, independentemente de seu tamanho. A primeira implementação da tarefa foi no dia 8 de maio, em uma escola municipal de Valinhos, próximo de Campinas, pela professora Ruth, que tem 2 anos de magistério. Ela aplicou no 9º ano, em uma classe de 20 alunos, sendo subdividida em 4 grupos de 5. A segunda implementação, já com uma breve reformulação da tarefa, decorrente da primeira implementação, foi desenvolvida em uma escola municipal de Campinas, no 9º ano, numa classe de 27 alunos, pelo professor Roberto, que tem 22 anos de magistério. Acompanharam as aulas do professor Roberto 3 observadores externos: a própria Ruth, Vanessa, que é uma acadêmica e que é responsável pelas videogravações, e o professor Eduardo. 3 câmeras foram utilizadas, câmeras de filmagens, 2 fixas e uma móvel, e 5 gravadores. A quarta versão da tarefa a ser aplicada por Roberto, né, após a colaboração do grupo de sábado e após ter sido implementada na aula de Ruth, ficou sendo a seguinte: quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência da qual faz parte? Tomem pelo menos 3 objetos circulares de tamanhos diferentes para verificar isso. Veja que antes eram 5. 3 era um número adequado para o tempo disponível da aula, para garantir a socialização afinal. Organizem o que vocês perceberam para mostrar o que encontraram para cada objeto. Existem relações entre os dados? Expliquem.
Veja que a tarefa 2, que era da roda gigante, foi eliminada na aula do Roberto, tendo em vista o tempo que ela demandava por parte dos alunos para obterem os resultados. Vejam aqui algumas fotos de implementação da tarefa na classe da professora Ruth, onde os alunos estão envolvidos, trabalhando, seja na medição, no registro e no relatório da atividade desenvolvida. Para ilustrar uma interação entre os alunos, temos aqui um diálogo, uma negociação entre os alunos sobre como encontrar o diâmetro com a maior corda da circunferência. Lorraine, defendendo que deveria se encontrar o meio, o centro da circunferência, diz assim: faz assim para achar o negócio, a medida do diâmetro. Alessa: não precisa achar o meio. Lorraine: toda vez a gente precisou achar o centro. Alessa: Lorraine: a gente não precisa achar o centro. Lorraine: mas é bom achar o centro. Alessa: é 10. Já mediu ali, é esse tamanho, mostrando o tamanho do barbante, não é? E reafirma Alessa: você quer medir? Vamos? Ter certeza então, cadê? Mede ali. E Alessa e Lorraine encontram 10 centímetros, após medir com a régua. Arielle, reforçando Lorraine, questiona: mas está certinho no meio? Catherine contra-argumenta: tá, porque se você for mais para cá, dá 9. Se você for um pouquinho mais para lá, dá 10, 10 é o máximo, então deve ser 10 mesmo. Esse episódio ilustra a dificuldade dos alunos para encontrarem o π e perceberem que se tratava de uma divisão entre a circunferência e o diâmetro e que exigiu a intermediação, a intervenção do professor. Professor, por exemplo, quantas vezes o 12 cabe em 172? Emily responde: eu não sei, professor. O professor insiste: você vai ficar contando de 12 em 12? Você chuta? Ângela: você faz a conta. Professor: que conta? Ângela responde: qualquer. Professor: quantas vezes o 12 cabe dentro de 172? Você vai ter que separar os 172 de 12 em 12? Natália confirma: sim. Professor: quando você separa em partes iguais, que conta você faz? Novamente silêncio. Você está separando em partes iguais? Você divide, diz Ângela. Aí o professor, sorridente, diz assim: você divide os 172 por quanto? Por 12, diz Ângela. Você aqui, no caso, não tinha o comprimento, que era 29, e o diâmetro, que era quanto? 9? Sim. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro do 29? Faz a conta. A Ângela diz: 29 dividido. Natália complementa: 29 dividido por 9. E fazendo a conta, chegam que é 3 vezes e 22, esse pouquinho, né, que era na socialização dos alunos em classe do professor Roberto. Então, nós temos aqui uma conclusão geral de um dos grupos de alunos que diz: concluímos que, não importa o tamanho das circunferências, o resultado sempre dará o mesmo, 3 vezes e um pouquinho. E Lorraine complementa: a circunferência é 3 vezes maior que o diâmetro e um pouquinho. Mas quanto é esse pouquinho? Pergunta ela. É também sempre o mesmo? Trazemos aqui um pequeno recorte da socialização do subgrupo Fundo 2 sobre a implementação da tarefa e tomaram como questão-chave como os alunos compararam o diâmetro com a circunferência. Diz Roberto: pensei que meus alunos iriam usar a calculadora e dividir para encontrar quantas vezes o diâmetro cabia na circunferência. Puro engano. Somaram o valor do diâmetro até chegar ao comprimento. Outros multiplicaram o valor do diâmetro por valores inteiros até chegar ao mais próximo possível. Alguns fizeram um risco
no papel um segmento do tamanho do comprimento e com a régua marcaram a medida do diâmetro nele. Interessante foi um aluno que pensou em envergar o diâmetro e conseguiu estimar bem o valor como sendo 3 vezes e pouquinho. Uma das conclusões da discussão geral do grupo de sábado. Uma tarefa que solicita ao aluno dividir a circunferência pelo diâmetro para achar o valor do π não ajuda a desenvolver o pensamento matemático do aluno e o real significado do π. Trago aqui um pequeno recorte da sistematização feita pelo professor Roberto, destacando seus aprendizados com essa experiência. É preciso ter mais cuidado em promover significado aos conceitos matemáticos para os meus alunos. Pedir quantas vezes o diâmetro cabe na circunferência é diferente de encontrar o comprimento a partir do diâmetro. Apresentar e discutir é um excelente modo de os alunos aprenderem. Montar um cartaz também é algo a ser trabalhado, pois gera aprendizagem. Tive mais clareza do que é uma tarefa exploratória ou aberta e seu valor formativo. Percebi a importância de um planejamento minucioso. Descobri a relevância da elaboração e aplicação colaborativa de uma aula. Desenvolvi um novo olhar sobre minha aula, graças ao recurso da câmera e do gravador. E também graças à visão, observação dos colegas que observaram minha aula. Continuando a sistematização do professor Roberto sobre sua experiência, Roberto destaca seus sabores com essa experiência, tentando fazer alusão aos seus saberes. Diz, foi cansativa a aula, mas, por outro lado, muito gratificante, principalmente por ver os alunos pensarem, envolvidos na tarefa e desafiados. Vê-los trabalharem em grupo, um explicando para o outro como medir a circunferência e por que o 14 cabe 3 vezes e pouquinho no 42,8. Ver a curiosidade da aluna em querer saber quanto é o pouquinho. Ver o sorriso de satisfação ao descobrirem que bastava dividir para encontrar quantas vezes cabia. Vê-los pedir para que eu continue e não vá embora, pois o meu tempo de aula já havia terminado. Finalizando esses slides, apresento aqui alguns questionamentos e algumas conclusões finais. O Lesson Study ajuda a desenvolver uma atitude reflexiva e investigativa do professor sobre sua própria prática, fazendo registro e análise de episódios. Ajuda a desenvolver uma atitude de escuta sensível sobre o modo de pensar e raciocinar do aluno, compreendendo como é complexa a prática de ensinar e aprender matemática. O que parece elementar para o professor não o é para o aluno. Professores são unânimes em destacar os grandes aprendizados obtidos com essa experiência e a melhoria da qualidade de seu ensino para além das tarefas planejadas e discutidas no projeto. Ou seja, o Lesson Study híbrido começa a assumir um lugar de destaque na vida e na transformação pessoal e profissional do professor e na melhoria de sua prática de ensino. É importante discutir não apenas as potencialidades do Lesson Study híbrido, mas também as dificuldades e problemáticas que permeiam uma prática colaborativa e investigativa dos professores. Obrigado a todos por ouvir.